Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas de história. A última aula eu terminei falando sobre Esparta, uma das polis gregas, uma das mais importantes polis gregas. Tá bom? Lembrando, polis é uma cidade-estado. Cidade-estado é aquela cidade que ela tem suas leis e sua cultura própria. Ela tem um administrador próprio. A civilização grega era formada por polis, por o que a gente chama hoje de cidades. No limite, a gente pode comparar polis às cidades hoje, só para vocês terem uma ideia. Então, cada polis tinha seu soberano, tinha suas leis. Eu gosto de dar um exemplo bem singelo em sala de aula. Uma cidade-estado, ela é totalmente autônoma, diferentemente das nossas hoje aqui. Na sociedade ocidental, na sua maioria, vamos pegar o Brasil como exemplo, a cidade onde eu estou, né, São Paulo, ela deve obrigações ao poder federal, ao governo federal. Ela é só uma das esferas do poder, uma cidade, né? Então, se você comete qualquer delito aqui em São Paulo ou em outro lugar, você comete um delito aqui em São Paulo e no Acre, por exemplo, alguém comete o mesmo delito, você tem um código penal que deve ser, que norteia o que deve ser feito com essa pessoa. Uma cidade-estado, apesar dela ser grega, ter uma cultura similar, né? Eles falam a mesma língua grega, eles têm a religiosidade politeísta, deuses muito semelhantes ou iguais, eles têm uma autonomia, tá bom? Tanto é que mais para frente a gente vai trabalhar essas hegemonias de polis, as guerras que houveram, as principais entre elas. Tá bom? Então eu vou dar uma retornada na última aula, porque eu terminei falando sobre Esparta. Como eu quero criar um contraponto entre Esparta e Atenas, e é necessário isso para vocês, que vão prestar o Enem em vestibulares, é fundamental vocês entenderem a diferença entre elas. E há grandes diferenças, né? Como eu disse na outra, os espartanos eram descendentes dos dórios, um povo guerreiro que se impunha pela força. Em Esparta, o cidadão era criado para se tornar um bom soldado espartano. Um exemplo claro disso, é claro que não é fiel à história do filme, não é fiel à história, porém você tem uma ideia do que a forma de pensar do espartano no filme 300 de Esparta. Vale a pena dar uma conferida nisso, tá bom? E aí eu falei sobre as divisões, os periecos, que eram os homens livres, né? Só voltando, os espartanos, eles eram os únicos que eram considerados cidadãos, de fato, porque eles vinham dessa descendência dos dórios que ocuparam alguns séculos atrás a região. Os outros não. Esses periecos, por exemplo, que era chamado assim os homens livres, eram descendentes dos nativos que viviam ali. E eles foram subjugados. Então, os espartanos não os consideram fortes o bastante para receber benefícios políticos e de cidadania. Tá bom? Depois vinham os iliotas. Os iliotas eram os escravos que trabalhavam para os espartanos. Agora nós vamos pular para entender a sociedade ateniense. Tá bom? Atenas é talvez a cidade mais lembrada, a polis mais lembrada, porque ela nos traz heranças até hoje impressionantes no campo das ciências, da cultura, da cidadania. Tá bom? Então eles eram descendentes dos jônios,
que escapou das invasões dóricas por sua posição geográfica. Ou seja, os jônios são aquele povo nativo original que vai dar origem a essa polis tão importante, Atenas. Contava com um porto natural, que permitia um desenvolvimento comercial. Ao contrário dos espartanos, aqui vão me pontuando as diferenças, os espartanos tinham uma economia endógena. O que é endógena? É voltada para dentro. O comércio marítimo deles era só ali em torno deles mesmo. A intenção não era comercializar com povos, com outras polis ou os outros povos. Atenas já demonstra que eles, desde o começo, essa vocação exógena, o comércio voltado para fora. Isso é importantíssimo para entender as transformações em Atenas, como ela vai mudando a forma de administrar a sua polis, todos os seus comandantes, podemos chamar assim. Porque quando você se volta para fora, quando você se relaciona com o outro, com o diferente, você obtém uma sociedade totalmente diferente daquela que é voltada para si. Lembrando os espartanos, a gente pode chamar o que é hoje o xenófobo. Eles odiavam tudo que era diferente, todos que eram diferentes. O ateniense não, o ateniense vai ser esse caldeirão cultural dessas relações, não só interpessoais, como extrapessoais, fora da sua polis. Então vamos lá, a economia, o modo de produção também era escravista, porque era o que se tinha na época. Primeiramente, a base econômica era agrícola e posteriormente o comércio. Esse desempenhou um papel relevante na polis de Atenas. Bom? Agora a gente vai tentar colocar para vocês aqui a formação da sociedade ateniense. No topo dessa pirâmide social estão os eupátridas, que eram o que eles chamam de bem-nascidos. É aqueles que descendiam dos povos nativos, que estavam lá. Eles eram os latifundiários, nobres, proprietários das terras e das terras sempre mais férteis, tá bom? Depois a gente tem os geórgios, os georgóis, pequenos agricultores proprietários de terras, menos férteis, mais em região montanhosa, tá, pessoal? É onde os eupátridas permitiam que eles plantassem. Depois vem os demiurgos, que são os artesãos e comerciantes. Esses nomes, pessoal, é um nome grego, tá? Que significa que são artesãos e comerciantes. Depois tem os tetas, que são os marginalizados, os metecos, que são os estrangeiros, ok? Só para deixar claro, a pirâmide social, nessa época, tanto em Esparta como em Atenas, a sociedade era, podemos chamar de estamental, ela formada em estamentos, que não se permitia a mobilidade social. Mobilidade social que nós temos hoje, uma sociedade de classes, que permite, no Brasil não tanto, mas em alguns países, como no norte da Europa, etc., permite essa mobilidade social mais facilmente. O que é mobilidade social? É você nascer de uma família mais simples e se tornar, vou dar um exemplo, ali a classe social que eram os plantadores ou os artesãos, seria isso sempre. Não havia possibilidade de ascensão social, se tornar alguém mais importante ou alguém relevante na sociedade ateniense ou esparciata. Já hoje, formada numa sociedade de classe capitalista, pelo menos a promessa é que isso aconteça. Bom, agora vamos deixar de lado as condições sociais, vamos para as reformas jurídicas de Atenas. As leis draconianas de 624 a.C.
tornou público um registro escrito de leis. Então isso é fundamental não só para quem faz direito e estuda isso, mas é fundamental isso, tá? Solon, em 1591 a.C., eliminou a escravidão por dívidas. Existia duas formas de escravidão: por guerra, né, os prisioneiros de guerra, e por dívida. Criou a Bulê, com representantes de todas as regiões das polis. Criou a Eclésia, Assembleia Popular, que aprova as leis da Bulê. E o Elieu, que é o Tribunal de Justiça. Mas estas reformas não solucionaram os problemas. Uma sociedade nunca é permanente, perene, ela sempre sofre pressões, tanto externa, mas aqui principalmente interna. As pessoas que estão colocadas nessa sociedade estamental vão fazer pressões para que melhore as condições de vida. Isso não é novo, né? Isso não é de agora. Outra coisa importante, pessoal, são as reformas jurídicas. Pisistrato promoveu um golpe impondo uma tirania. Tirania é uma forma de governo que o seu governo impõe suas condições. Ele governou de 546 a 527 a.C. Seus filhos Hiparco e Hipídias também governaram. Hipídia foi deposto em 510 a.C. E finalmente a gente vai falar que cai e derrama em vestibulares, que é Clítenes. Clítenes chegou ao poder e implantou a democracia, daí a importância. Sempre liguem Clítenes à democracia. A democracia deles, tá, pessoal? Só a deles. Quem podia votar e ter participação política eram só os eupátridas, tá bom? Somente ele. Ele governou de 510 a 507. Com a crise social equilibrada por meio de políticas de Clístenes, posteriormente Péricles sobe ao governo em 463 a 531. Ok, pessoal? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre Atenas, que é fundamental entender Atenas para entender a civilização grega e a herança que deixou a nós. Lembrando, a dinâmica dessas aulas são totalmente diferentes das dinâmicas da sala de aula, porque aqui a intenção é que você não se canse e você possa assistir o vídeo e as partes que eu falei e você tem dúvida, você possa retornar. Lembrando sempre, estou aqui, é só mandar dúvidas que a gente tenta esclarecer. Tchau e até a próxima aula, pessoal.